Parking Lab, um verdadeiro laboratório para quem trabalha em estacionamento. Seu propósito é ser um espaço aberto para promover discussões abertas e francas de nosso cotidiano, para falar de inovação, buscar solução para situações que ainda hoje não enxergamos solução, para compartilhar casos de sucesso, trazer e discutir preocupação, transformar obstáculos em oportunidade, uma potente ferramenta de gestão. Eu queria, para iniciar essa palestra, convidar vocês para uma viagem pelo mercado de parking. Eu queria que a gente, em vez de fazer uma análise sobre o mercado mais técnica, que a gente fizesse uma relação de um barco com a sua tripulação fazendo uma viagem. Nossa viagem, então, vai começar lá no ano de 2016. Tá? Uma viagem que começa tranquila, boa velocidade, sem sinais de mau tempo, como o pessoal fala, céu de brigadeiro, né? Nesse caso, céu de brigadeiro e mar de almirante. Uma tripulação cumprindo as suas tarefas com entusiasmo e tudo indo muito bem. No ano de 2017, começam a aparecer as primeiras nuvens, ainda distantes, e algum balanço no barco. Capitães mais experientes começam a observar e acompanhar o tempo, revendo algumas rotinas e se preparando para o enfrentamento de alguma tempestade, de algum mau tempo mais adiante. 2018, nuvens mais próximas, ventos contrários diminuem a velocidade de nosso barco, a tripulação mais agitada, tendo que trabalhar mais, mas com uma produtividade menor pela força do vento. 2019, tempo feio, nublado, com fortes ventos de proa, velocidade bem menor, tripulação buscando manobras mais ousadas e tentando fazer aquilo que nunca foi tentada antes. 2020, bom, aparentemente o nosso barco entra em águas não mapeadas ou inexploradas. E a grande dúvida é o que está na minha frente, o que vai acontecer, como eu vou me sair dessa situação. Ou seja, a pandemia traz para o nosso mercado uma sensação de que alguma coisa que eu não conheço está mexendo, está movimentando o meu negócio, e aí fica a grande dúvida. O que eu tenho que fazer? Como é que eu posso sair dessa? Tá? E aí a gente pode dizer o seguinte, que em 2021 você tem que começar a fazer a grande questão é o que você pode fazer para aumentar essa sua velocidade? O que você precisa fazer para que você retome o curso natural que o seu negócio tinha antes desses anos? Logicamente que quando a gente falou ali de nuvens e de grandes e de ventos fortes, foi a perda de um pedaço desse nosso mercado, tanto para aplicativos como para outros modais, que entraram e reduziram o número de viagens que eram feitas com carro e que provavelmente precisariam de estacionamento no seu ponto de origem. Então, o que a gente tem que ver hoje nós já vínhamos sofrendo e tendo que nos reinventar antes da pandemia, e a pandemia veio acelerar um processo de disruptura com o passado. Ou seja, aquilo que era válido e verdadeiro há um ano atrás, embora já fosse uma coisa que nos preocupasse, porque a gente já começou a ver que existiam algumas mudanças fortes no mercado, não aconteceriam no futuro. Então, a gente já estávamos, a grande maioria de nós, já vínhamos procurando uma alternativa nova, novas maneiras de fazer negócio. Tá? E aí, com a pandemia, o processo exigiu uma reatenção de todos nós. Muito bom. Isso significa rever o meu jeito de navegar. Significa preparar a minha tripulação para um tipo de situações que eu não sei direito ainda quais são e como é que eu estou me organizando para isso. Buscar novos objetivos. Né? Se a gente olhar todas as palestras que nós proferimos até agora, né, que nós ouvimos aqui no Parking Lab, todas elas foram muito claras no sentido de não basta ser mais o dono do estacionamento.
eu preciso começar a olhar esse meu negócio de uma forma diferente. O cliente está vindo para mim de forma diferente. Ele está me pedindo coisas novas e, com certeza, vai pedir mais coisas ainda que eu sequer sei quais são. Então, eu tenho que olhar essa minha atenção, porque o meu negócio vem sofrendo de maneira muito, muito forte uma busca. Ou seja, o progresso está aí. O progresso, vamos chamar o progresso de um novo jeito de eu me relacionar com fornecedores, com tudo isso. E uma das brigas que menos a gente deve enfrentar é brigar o progresso, porque ele é inevitável. Quando surge uma nova ideia e essa ideia está apoiada numa tecnologia que tem uma evolução muito forte, ela vai se sobrepor ao desejo de a gente querer manter uma certa situação, um certo olhar. Então, o que a gente chama atenção aqui eu tenho que começar, ou eu tenho que pensar estrategicamente, no mínimo, mais do que eu já estava pensando. Logicamente, a gente tem todo tipo de empresas que não têm uma preocupação com isso, e empresas que têm uma grande preocupação com isso. Mas, de forma geral, eu diria para vocês que pensar estrategicamente é fundamental. E não é de hoje esse pensar estrategicamente. Se a gente olhar o exemplo, por exemplo, no futebol, a gente sabe, né, pode buscar de lá o conceito de uma estratégia. Então, o que é uma estratégia? É nada mais do que uma corrida para uma posição ideal. O que eu tenho que fazer para poder chegar no final dessa corrida de uma maneira que seja boa para mim. É a criação de uma posição exclusiva e valiosa envolvendo um conjunto de diferentes atividades. Eu gosto dessa definição porque ele tem uma palavrinha aqui que mostra a necessidade de a gente ter essa atuação, que é a palavra criação. Ou seja, está na nossa mão olhar para o passado para que eu tenha, então, todo o entendimento e validade da minha experiência, mas, principalmente, projetar no futuro alguma coisa que sirva para mim. Então, quando a gente fala de estratégia, a gente está falando disso. A gente está falando de tomar decisões hoje em relação ao meu futuro. O que eu quero da minha organização? O que eu espero que ela contribua? Como é que eu garanto a sustentabilidade, a saúde financeira, a manutenção da minha equipe e tudo mais? Né? Então, a gente tem aqui um outro exemplo que eu gosto muito, né? Todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, já ouviu falar desse livro, A Arte da Guerra, que é um livro que foi escrito por um general chinês chamado Sun Tzu. E esse general nasceu em 544 a.C. e foi até 496. E numa das maiores máximas, em que eu vejo ela muito repetida em vários lugares, ele dizia o seguinte: se você conhece o inimigo, que é o nosso, se a gente fizer uma correlação conosco, é o nosso ambiente externo, é o mercado, os nossos concorrentes, é os nossos clientes, todas as coisas que estão fora da nossa organização. E a nós mesmos, ou seja, nossa organização, se a gente conhece esses dois itens, nós não precisamos temer o resultado de uma centena de combates. A chance de vitória é muito grande. Se nós nos conhecemos, mas não o inimigo, para cada vitória teremos uma derrota. Né? E a mais dramática se nem a nós nos conhecemos, nem ao inimigo, nós sucumbiremos em todas as batalhas. E o que está por detrás disso? O planejamento estratégico. Conhecer a mim mesmo e conhecer o meu antecessor ou o ambiente em que a situação acontece vai fazer com que eu possa entender essa realidade e estabelecer a melhor forma de agir e tirar de lá aquilo que é necessário para a minha subsistência. Então, tem uma outra frase de um grande consultor americano chamado Peter Senge. Ele tem uma teoria uma característica que é a empresa que aprende. E ele dizia o seguinte, que pensar estrategicamente é saber o que precisa acontecer. Ou seja, eu não só
reconheço o que vai, eu tenho uma noção clara do que está acontecendo lá na frente, mas como principalmente eu aproveito desse conhecimento para gerar aquilo que vai ser bom para a minha organização e para mim. Muito bom. Então aí a gente tem o que a gente chama de pensamento estratégico. E aqui fica um primeiro conceito muito importante, que é o seguinte: pensar estrategicamente é agir. Né? A gente, às vezes eu vejo que o pessoal tem uma relação com o pensamento estratégico, com essa palavra estratégica, que é uma dicotomia muito interessante. Se você pergunta para qualquer executivo se planejamento, se ser estratégico é importante, ele vai descrever para você com uma precisão muito boa o valor e a importância que isso tem. E aí você pode fazer uma segunda pergunta, e você usa desse pensamento estratégico ou faz uma ação estratégica para direcionar a sua empresa? E aí a gente vai ver que alguns deles virão com o famoso veja bem. É o momento, não podemos, não dá para, eu não tenho dados para fazer isso, eu estou mais preocupado com a sobrevivência da minha empresa. Aí uma série de justificativas que fazem com que ele não tenha esse pensamento estratégico. E esse pensamento estratégico e esta ação que vem do pensamento estratégico, ou seja, eu penso e depois eu faço, então, toda a minha movimentação, vem de 3 componentes. Logicamente, do fator estratégico, do fator tático e do fator operacional. Né? Vamos descrever rapidamente aqui o conceito de cada uma dessas coisas. A estratégia é aquela situação, se você pensar num estado, né, num país, onde as pessoas que estão ali no poder definem qual vai ser a linha de ação numa determinada situação. Né? Então, se a gente pensar que ele está lá querendo conquistar territórios, ele vai definir o que ele quer que aconteça. Quero ter essa situação. Na medida que isso está claro para todo mundo, os generais, os oficiais daquele exército vão começar a estruturar a melhor forma de fazer essa estratégia funcionar. Então, vão definir número de soldados, vão definir se vai ser, que tipo de guerra eles vão fazer, que tipo de ação eles vão tomar, onde é que eles vão estar, como é que eles abastecem as pessoas, o que ele tem para fazer. Então, ele está no momento tático, ou seja, baseado naquilo que foi pensado lá em cima, definido e identificado como o nosso caminho, eu agora estou escolhendo o como fazer esse caminho. E, logicamente, aí depois entra o operacional, ou seja, botar a tropa para andar, fazer o processo caminhar para que o meu objetivo seja alcançado. Então, esse é o componente, essa é a linha de ação. E aí nós temos 3 grandes grupos dentro das organizações que precisam pensar isso. O que nós vamos chamar de alta gerência, o que nós vamos chamar de equipe de líderes e a equipe operacional. Se a gente olhar dentro desse olhar, antes até de falar disso, nós vamos pensar o seguinte, só para definir melhor o que a gente acabou de falar para vocês. O estratégico define o rumo da organização. Ele escolhe o nosso foco de atuação. A satisfação, a sensação de que eu estou caminhando, vem da percepção de que o objetivo está sendo gradativamente alcançado. Eu aqui tenho o que a gente chama de uma atitude muito proativa, ou seja, eu estou definindo caminhos, eu estou escolhendo, eu estou indo no sentido daquilo que eu gostaria que acontecesse com a minha organização. Logicamente, aqui eu tenho um baixo nível de rotina, porque eu estou ainda olhando, eu estou buscando entender o que eu acho que vai acontecer. E, logicamente, tenho um alto nível de planejamento. No nível tático, eu estou definindo a melhor forma de atingir esses objetivos estratégicos. Isso por cada área de atuação. Então, a organização me deu uma linha de ação, uma linha estratégica, e eu, como gerente financeiro, vou definir quais serão as melhores políticas e o que eu tenho que fazer para garantir os recursos para que isso aconteça. A área operacional vai olhar esse mesmo comportamento, né, esse mesmo solicitação estratégica, e vai definir como é que eu organizo a
as minhas equipes para essa área operacional. O RH vai definir o que ela tem que fazer para fornecer essa mão de obra e como é que ela tem que remunerar e o que ela tem que se preocupar para que esse pessoal esteja feliz e satisfeito trabalhando dentro da minha organização. E assim por diante. E a área operacional, a nossa equipe de base, vai estar realizando essas tarefas solicitadas. Então, vejam que, enquanto a satisfação aqui vem da percepção de que o que a gente planejou está acontecendo, a sensação de estar cumprindo aquilo que é esperado do pessoal tático vem de criar e rever processos e rotinas aderentes a esses objetivos. Tá? Ele mantém a equipe focada nos objetivos e busca isso de uma maneira estruturada. Enquanto isso, as ações, o operacional vai estar fazendo a satisfação de ver a entrega das coisas que estão sendo previstas. Muito bom. E aí a gente vê também uma variação em relação a o que é uma equipe, por que uma equipe estratégica tem que ter uma atitude proativa, por que uma equipe de tática tem que ter uma ação mais ativa e uma equipe operacional ela é predominante reativa. Mas isso tudo acontece e funciona quando existe uma relação de continuidade, um fluxo onde todos estão envolvidos nesse processo. E aí nós vamos dar uma olhada com um pouquinho mais de atenção nisso. Se eu olho para o desempenho, se eu olho para a evolução de uma equipe da alta direção, eu vou ver que, graficamente, a intensidade de tempo dele, de dedicação, de atenção, de energia, está muito mais voltado para a elaboração estratégica e cai um pouco mais para o tático e para o operacional. Tá? Ele vai dedicar o seu tempo para entender como o mercado se comporta, quais são os perigos existentes e como eu posso desviar deles, quais as oportunidades que podem ser aproveitadas. Eu tenho que definir o tipo de estrutura que irá suportar seus planos e como ela vai ser suportada. Então, veja que eu estou olhando principalmente para frente. Eu estou definindo o que eu quero, o que vai me trazer o nível de negócio que justifique a minha atuação aqui, e, ao mesmo tempo, eu vou estar tentando ou estabelecendo, principalmente, quais são os riscos e as oportunidades que eu devo trabalhar. Enquanto o estratégico está fazendo isso, o que está acontecendo com o nível tático? Ele tem que saber o que a sua equipe pode entregar. Então, ele olha para o estratégico, vê o que foi definido e diz o quanto essa minha equipe está preparada para entregar isso que a organização pede. Principalmente, o que eu preciso fazer para que ela seja adequada ao atendimento do trabalho estratégico. Tá? Vamos dar um exemplo muito simples. Se até algum tempo atrás o meu estratégico dizia que era importante trabalhar focado no que diz respeito ao cliente que vem estacionar o seu carro, hoje eu começo a perceber que o meu estratégico está dizendo o seguinte: olha, além de olhar para o sujeito que está trazendo o carro para estacionar, observa aquele que está vindo deixar o carro abastecer, observa aquele que usa outros serviços do nosso estacionamento. Então, aqui a gente tem um outro olhar, né? Talvez o funcionário do primeiro momento não seja adequado para o segundo. E, logicamente, por mais que eu seja um sujeito da alta direção e que tenha essa preocupação estratégica, existe algumas rotinas que só podem ser feitas por ele. Então, ele também vai ter um pouco de atividade estratégica. Aquele relatório que só ele tem poder de analisar, a participação nas reuniões em que ele tem em que ele volta, que ele precisa realizar, as aprovações, os comitês. Então, ele tem uma série de atividades no operacional que, com certeza, são somente da parte. E quanto às lideranças?
Nós vamos ver aqui que o nível maior de ocupação desses líderes está no nível tático, tá? Embora ele também tenha participação no estratégico e no operacional. Ou seja, ele tem que criar os processos, as rotinas e os procedimentos que vão dar sustentação, que darão garantias que aquilo que foi definido lá em cima, no estratégico, seja realmente aplicado aqui. Eles vão estruturar as equipes e desenvolver suas competências. Aonde cada um vai trabalhar, o que ele precisa saber, de quanto em quanto tempo eu preciso treinar esse cara, como é que eu faço para garantir que todos estarão entregando aquilo que precisam. E, logicamente, depois disso, acompanhar o desempenho para realmente ver que tudo que está sendo feito leva em consideração o atingimento dos objetivos estratégicos. E, logicamente, em alguns momentos, rever processo. Assim como no nível estratégico, o que ele tem que perceber, o que ele tem que ter muito claro na sua mente? Ele tem que entender o que foi feito no nível estratégico. Ele tem que saber quais são o que se espera dele para que ele possa estabelecer processos, rotinas, perfil, tamanho de equipe, sugerir modificações. Mas se ele não conhecer isso, se isso ficar só no nível mais alto da organização, eu não consigo trazer para a realização o que é necessário para atingir isso. E aí fica um planejamento incipiente. Logicamente, esse cara também tem que realizar algumas rotinas que podem ser feitas por ele. Ele tem que realizar rotinas da equipe em caráter excepcional. Tá? Então, é um sujeito que, enquanto, em muitas situações, ele vai estar lá, ele está vendo que tem uma equipe de uma determinada operação que está com um gargalo porque está atendendo uma demanda que não foi prevista para aquela hora, naquela operação. Ele, logicamente, vai arregaçar as mangas e vai ajudar a equipe. Mas o importante é, na maioria do seu tempo e na maioria da sua dedicação, da sua energia, ele vai estar preocupado com isto aqui. Como é que eu posso melhorar o desempenho da minha equipe? Como é que eu posso fazer com que as pessoas façam melhor aquilo que já é muito bem feito? Né? Na hora que ele faz isto, ele realmente consegue trazer muito mais contribuição quando ele está fazendo uma operação. Eu, normalmente, quando eu faço um curso, principalmente de liderança, eu gosto de fazer uma afirmação que é: eu prefiro muito mais quando eu observo um líder que está acompanhando a sua equipe, observando o que está acontecendo e, com isso, agindo taticamente, do que esse cara enfiado em alguma rotina. Porque na hora que ele está fazendo uma rotina operacional, a cabeça dele está lá, e não aqui, onde ele poderia ser realmente muito mais útil para a organização. Tá? Porque aqui ele pode estar fazendo, ele é a ponte, né, entre o que a organização precisa que aconteça e o que está acontecendo no dia a dia. Se ele não fizer este link, a operação pode estar fazendo aquilo que era necessário no ano passado, mas não seja suficiente para esse ano. Tá? Então, o tático aqui tem uma função muito grande de ser a ponte, de ser o caminho, o entender o que está acontecendo aqui para gerar um processo de trabalho que, quando realizado, leve a organização para atingir o seu objetivo. Ou seja, quando isso acontece, existe por detrás dessa forma de trabalhar aquilo que a gente chama de uma intencionalidade. A minha equipe está fazendo de uma determinada forma, porque isso foi estruturado dentro de um processo o melhor processo do mundo para se atingir aquilo que era estratégico. Tá? Então, aí a gente tem o processo como um todo. Legal? E a equipe operacional? Quando a gente olha essa equipe operacional, ela tem estratégico? Também tem. O que a gente vai ver é que a curva dela é desse sentido. E por que isso? Porque ele tem que estar com a maior parte do seu tempo, a grande parte do seu tempo, da sua energia, da sua competência, da sua capacidade técnica, de estar realizando tarefas com o melhor grau de qualidade.
ele tem que fazer não só com qualidade, mas dentro de um volume necessário que indique o entendimento daquela demanda. E, logicamente, por estar mais perto do cliente, ele pode estar indicando pontos de melhoria que podem ser aproveitados, tanto no nível tático como no nível estratégico. Então, é por isso que a gente diz que uma equipe operacional tem uma característica reativa, porque ele tem que realizar padrões de operação, mas tem que também ter essa visão ativa, né, no sentido de levar para lá dizendo, olha, nós estamos com esta situação com os nossos clientes que pode ser melhor aproveitada ou pode ser eliminada um gargalo. Então vejam que, independente do grau, do posicionamento de uma pessoa na tua equipe, ela vai ter que estar olhando todas as situações. Ao mesmo tempo que esse sujeito está dedicado a fazer essas tarefas, ele tem que saber como suas tarefas atendem aos objetivos traçados. Essa é a diferença entre você ter uma equipe aqui comprometida, que entende por que faz aquilo e faz com consciência da importância, e uma equipe que recebe a informação de que faça desta maneira e não pergunte por quê, e eles viram tarefeiros. Ou seja, eles, por não reconhecerem a importância, o valor que aquela determinada rotina tem, eles fazem simplesmente cumprindo uma determinação. E isso faz com que o nível de motivação, o nível de interesse, o nível de vontade de fazer as coisas seja diferente. Tá? Então, eles precisam saber por que eu estou fazendo isso. Então, o mais importante do como fazer é por que você vai fazer. A gente, às vezes, quer facilitar a vida das pessoas e pede para elas só dando um como. Ou seja, eu quero que você me entregue este relatório, eu quero que você me faça esta coisa dentro deste prazo. E simplesmente para por aí. Quando o ideal é, e por que eu quero que você faça isso? Porque isso alimenta uma determinada análise, isso permite que a gente aproveite uma oportunidade assim ou assado. Então, você tem aí uma série de vantagens quando a liderança e essa equipe pede isso para ele. Porque, às vezes, não é só o papel da liderança, mas, às vezes, é da equipe operacional dizendo assim, legal, mas por que você quer que eu faça dessa maneira? O que faz você a identificar que esse é o melhor jeito de você fazer esse tipo de tarefa? E, logicamente, uma outra coisa que vai ser muito importante é ele sugerir mudanças no processo. Ou seja, a gente sabe do poder que esta equipe operacional tem por estar muito próximo do seu cliente, por estar sofrendo com algumas rotinas que foram definidas e que não levaram em consideração o nível de trabalho, o nível de dedicação que era possível ter nessa situação. Então, ele pode sugerir e sugere muitas mudanças aqui. Não é à toa que as grandes modificações táticas de uma organização vêm, na maioria dos casos, das equipes operacionais. Né? É quando esse cara tem voz junto à liderança, ele é reconhecido como um componente importante dentro da busca da melhor forma de fazer as coisas, que ele se sente motivado. Tá? E, logicamente, aí a gente fecha o elo, né? Se eu sei por que aquela tarefa precisa ser feita e, portanto, eu vou me dedicar a fazê-la da melhor forma possível, eu também, se eu tiver uma visão do que a organização quer, fica melhor ainda. Ou seja, nós todos vamos para o mesmo caminho. Existe uma história que eu acho que revela isso de uma maneira muito precisa, né? Que é aquela situação de que, numa visita na NASA, no Centro Espacial da NASA, um visitante viu um sujeito limpando o chão e perguntou para esse sujeito o que ele estava fazendo. E a resposta desse operacional foi: eu estou ajudando a NASA a levar o homem à Lua. Ou seja, ele tinha uma visão clara da importância do seu trabalho em relação ao que a empresa estrategicamente esperava, ele sabia por que ele devia fazer aquilo e fazia com a melhor qualidade que a estrutura lhe permitia. Então, vejam, uma história simples, singela, mas que mostra a importância da gente ter esse processo evoluído desta forma. Portanto, gente,
Aí a gente tem uma característica que é interessante, que mostra o seguinte: como eu, pensando estrategicamente, gero uma ação para o futuro. E aí fica um grande questionamento sobre 2021. Né? Como nós da Estacionamentoria estamos nos preparando para ajudar a vocês. E aí, atrevidamente, nós entendemos que a nossa contribuição, a contribuição da Estacionamentoria, é apoiar o segmento para navegar nesses novos mares, transformando riscos em negócios, perigos em oportunidades, insegurança em certeza. Tá? Para isso, a gente desenvolveu e nos preparamos com vários serviços que hoje estão aí à sua disposição e que materializam essas promessas. Um que ainda que é o último que a gente projetou, que é o que a gente está chamando de um projeto de estacionamento 4.0. Esse é um termo que você ouviu em várias das palestras em que nós proferimos nesse Parking Lab. E esse projeto é um projeto que pressupõe um olhar renovado e de uma forma sistêmica para a sua organização. Ou seja, não continue construindo colchas de retalhos para atender uma determinada situação, para atender uma determinada problema que existe, porque aí você sempre vai estar correndo atrás dessas situações. Mas vamos pensar de uma forma mais orgânica, vamos pensar de uma forma mais sistêmica, ou seja, o que eu preciso para que a minha empresa esteja preparada para se desenvolver melhor nesses próximos anos. Um outro programa que a gente tem muito orgulho e que realmente está fazendo uma grande diferença em vários clientes que já usam é um programa completamente estruturado de treinamento e desenvolvimento para a sua equipe operacional e liderança. Né? Aqui você tem uma ferramenta, mais que uma ferramenta, você tem todo um processo de manter, de dar e manter para a sua equipe uma característica premium no atendimento e numa capacidade do seu líder de trazer essa equipe de uma forma muito eficaz e eficiente no seu dia a dia. Então, esse é um outro programa que a gente tem uma atenção e um carinho muito grande. A outra atuação que a gente tem, já começou, o ano passado foi uma experiência muito vitoriosa, é o que a gente chama de café com estacionamentoria. Ou seja, não é só pensar de forma estruturada na evolução da tua empresa, e também no desenvolvimento da tua equipe, mas como a gente pode aproveitar e compartilhar todo o conhecimento, toda a expertise de pessoas que trabalham no dia a dia dos estacionamentos. Então, aqui o que a proposta do café com estacionamento é basicamente essa. É um papo, é uma conversa descompromissada, sem registro, mas que a gente possa compartilhar com profissionais da área para que eles falem das suas dúvidas, das suas incertezas, das suas descobertas, das suas formas criativas e fantásticas de resolverem as coisas. Ou seja, eu estou aqui, normalmente é um momento, né? Nem sei se é uma reunião, eu gosto mais de chamar de um bom papo, onde eu posso compartilhar de uma forma muito tranquila com pessoas que trabalham na mesma situação, enfrentando os mesmos problemas e possam ter um espaço para poder conversar. No mínimo, ele descobrir que, puxa, não sou só eu que estou sofrendo com esse tipo de coisa. Existe aí mais gente, mais pessoas passando por isso. E o último projeto, que é o que a gente chama de visão do futuro. E que, na verdade, está muito vinculado a todos os outros. Ou seja, como é que eu materializo, como é que eu crio um plano de estratégia, ou um plano de negócio, ou um plano de ação para o próximo ano, para os próximos 2 anos, para os próximos 3 anos, de forma a que eu tenha a melhor estrutura possível e faça sentido todo um programa de treinamento. Então, embora se você entrar no nosso site, você vai ver que nós temos outras atividades, como o Instituto de Pesquisas,
certificação, uma série de outras coisas que a gente faz, a gente entende que esses 4 são aqueles produtos ou aqueles sistemas que realmente merecem uma atenção especial do nosso mercado. E que eles estão aí totalmente prontos e à sua disposição. Muito bom. Essa era o que eu queria conversar com vocês. Eu gostaria de, eventualmente, bater um papo aí, de ouvir um pouquinho o que o Wellington e o Fernando têm a contribuir, tá? E, logicamente, já fazendo aí uma promoção da nossa próxima atividade no Parking Lab, que vai ser um painel sobre parcerias estratégicas de negócio com 2 craques aí na área de mobilidade e sustentabilidade, que são a Silvia e o Davi Bertoncello. Tá bom? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e agora gostaria de bater um papinho sobre isso com os nossos outros 2 sócios. Aurélio, só acrescentando, esse programa de treinamento, a princípio, resolveu um grande problema que o nosso segmento tem, que são unidades dispersas. Você faz um treinamento por EAD e com muito mais eficiência do que tendo que levar o instrutor para as unidades ou, ao contrário, trazer o pessoal da unidade. Uma coisa interessante que cabe a treinamento, ele tem comunicação e um banco de rotinas, uma biblioteca de rotinas. E na implementação, um negócio que foi além do esperado é que, para implantar essas rotinas, para colocar essas rotinas dentro do banco, rotinas que antes eram de papel, nós acabamos fazendo para esses clientes, ouvimos a necessidade de rever as rotinas. Então, processos que não eram alterados acabaram sendo adaptados e melhorados para entrar nessa nova ferramenta. Então, de uma certa forma, nós acabamos, além de implementar um programa de treinamento, nós acabamos fazendo uma revisão nos processos dessa empresa, que geralmente ficam tão envolvidas e com tantos problemas que você falou de 2016 para cá, o pessoal acaba até que se envolvendo muito em apagar fogo, fogueira, em resolver os problemas do dia a dia e relega a segundo plano a revisão e atualização das rotinas. Só um registro disso aí, que eu acho muito importante. Eu acho que tá tudo muito bem colocado, e aí fazendo até um apanhado geral de alguns conteúdos que a gente viu com esse teu fechamento de tema, Aurélio, é muito importante continuar pensando no futuro, mesmo quando o presente parece sombrio, né? Quanto mais sombrio está o presente, veja desde ontem quantas oportunidades de negócio a gente tem provocado e tem colocado na mesa para que os operadores e para quem trabalha nessa área possa pensar como opção. Então, acho que a reflexão é muito importante. Assim, enquanto a gente gasta tempo pensando no quanto está difícil, e realmente está difícil, a gente está deixando de pensar em o que eu vou fazer para resolver isso amanhã. Então, acho que essa é a maior provocação mesmo. Eu acho que tem uma característica importante quando a gente fala de planejamento, que quanto mais incerteza você tiver no seu negócio, quanto mais dificuldade você tem de enxergar o futuro, mais útil e necessário ele é. Porque se está tudo bem, se a coisa está fluindo, se o mercado continuasse como estava em 2016, embora eu ache que sempre é bom você ter um planejamento para se diferenciar dos demais, talvez aí você não precisasse até utilizar tantas ferramentas quanto você precisa hoje para desenhar o teu futuro. Agora, nesse momento de incerteza,
Tá? A única coisa que você não pode fazer é ficar esperando que as coisas se acomodem, que as coisas voltem ao normal. Porque o que a gente tem observado, isso, gente, é abrir o jornal, é ler livro, e vocês vão ouvir os grandes pensadores dizendo o que existia não existe mais e não vai voltar. Eu acho que tem uma coisa aí, a gente fica às vezes meio que, pô, mas é tão apocalíptico aqui assim a coisa, e eu atrevidamente vou dizer para vocês, eu acho que é. Ou simplesmente é renovador, né? Talvez não seja apocalipse. Exato, não, eu acho que É tem esse renovador, né? componente renovador aí que é importantíssimo. É isso mesmo. E cada vez mais está alinhada com a nossa missão. Com Exato. certeza. Porque quanto maior eu tenho que aumentar a inteligência do nosso segmento. Então, essa é a missão da estacionamentoria, que é aumentar a inteligência empresarial do segmento parque. E nas dificuldades, mais ainda eu tenho que aumentar a inteligência, tenho que buscar inovações, tenho que correr atrás, vamos dizer. O uso da tua competência técnica é muito mais valorizado quando você usa essa competência técnica para descobrir novas maneiras de fazer aquilo que você já faz. Né? Porque fazer o que todo mundo está fazendo, desculpe, é um uso muito limitado do conhecimento que você absorveu. Agora, eu fico imaginando um profissional que trabalha há 5, 10, 15 anos dentro de um segmento de mercado. Ele acumula um cabedal de conhecimento, um cabedal de percepções que alimentam não só a competência técnica dele de achar alternativas, como também alimentam esse outro lado que a gente chama normalmente de intuitivo. Ou seja, de você poder olhar uma situação e dizer, puxa, eu não sei direito por quê, mas eu acho que esse é um caminho legal. E é lógico que eu vou buscar a confirmação dentro dos dados, dentro da análise, dentro de conversa, de discussão e de tudo mais. Tá? Então, é por isso que a gente tem, inclusive, valorizado e trabalhado muito forte, por exemplo, esse conceito de café com estacionamentoria, né? que aparentemente é uma coisa, vamos chamar de boba, né? Porque é um bate-papo entre expertos dentro de um determinado segmento. Então, serve até para você poder dar uma relaxada, dar uma reclamada geral com gente que entende por que você está tão aborrecido. Exatamente. Mas ele tem um componente que é ali que nascem grandes ideias, é ali que nascem alternativas que eu não tinha pensado, mas que alguém um pouquinho mais experiente pensou e jogou para nós. Então, por isso que nós fizemos muita questão de colocar aquilo lá, porque não é simplesmente um café, é realmente uma troca de experiência entre espertos, entre pessoas que têm uma vivência e que podem contribuir muito com o progresso do seu segmento. Tem um outro exemplo, outro case que eu conheço, que é muito legal, é de um fazendeiro americano que produzia um dos melhores milhos da região. Ele tinha lá uma colheita fantástica. E um dia ele foi entrevistado e ele disse, olha, uma das primeiras coisas que eu faço é compartilhar todas as melhores práticas que eu tenho, tudo aquilo que eu conheço, com os meus vizinhos. Porque na hora que a plantação dele melhora, diminui a praga, o solo é mais bem tratado, isso vem repercutir na minha plantação. Né? E aí o conceito de café com estacionamentoria é exatamente isso. Quando eu compartilho ideias, segredos da minha organização, eu estou compartilhando o crescimento do processo. Porque assim como eu ouço, assim como eu falo, eu ouço. Né? E isso gera um nível de crescimento muito grande, uma energia por detrás disso muito grande. Tá? Então, me preocupa quando existem organizações que dizem, olha, o meu cliente, o meu executivo não pode participar, porque, veja, eu tenho... Gente, para com isso, de verdade. De uma forma muito pessoal aqui,
peço para vocês, deixa, explora, conversa, compartilhe, porque isso enriquece a você e a todas as pessoas que estão ao seu redor. Com certeza. Tá? Eu gostaria de deixar esse recado aí como uma última, como um último papo.